na continuidade deste belo evento, que é o nosso segundo encontro de políticas linguísticas educacionais. E hoje, neste momento, estamos a iniciar a terceira mesa, já tivemos as duas primeiras, que já foram muito produtivas, foram debates muito salutares, e esperamos que nesta mesa também continuemos no mesmo ritmo em que vínhamos. Então, hoje temos aqui um debate nesta mesa redonda, três. O título desta mesa é Gestão Democrática e Diálogo Escola-Comunidade. Então, visa mostrar as práticas desse diálogo entre a escola e a comunidade, mas também os benefícios disso, porque, como já se tinha dito em debates anteriores, a coletividade é fundamental para que possamos seguir todos juntos e juntas. Então, teremos aqui três oradoras, a professora Joseleia, a professora Vanessa e a professora Samima. As duas primeiras são do Brasil e a professora Samima é de Moçambique. Eu não sei se as outras pessoas já estão aqui conosco. Se não estiverem, podemos iniciar ali com a Vanessa enquanto elas chegam. Penso que não. Então, vou muito rapidamente apresentar a Vanessa. Ela vai começar a sua intervenção enquanto esperamos as outras professoras chegarem. Cumprimento os colegas que participam através do YouTube, os colegas intérpretes e aqui as professoras Cristine e Maria Luísa, da organização, também aos outros colegas de toda a comissão organizadora. Fiquem à vontade para colocar os vossos comentários, as vossas questões no chat, e depois teremos um tempinho para debater, discutir um pouco, conversar sobre este tema que é tão interessante e tão vital para as nossas políticas linguísticas educacionais, que na verdade são políticas da vida, né? Então, a Vanessa Sajica não aparece aqui no texto, mas eu vou começar por dizer que ela é nossa colega no grupo de políticas linguísticas críticas. Ela é do povo indígena Mapuche e Wapichana, é doutoranda em linguística na área de concentração sociolinguística e de etnologia, linha de pesquisa política linguística na UFSC. Ela é mestre em ciências da linguagem pela Unisul Santa Catarina, graduada em letras espanhol e português pela Universidade Federal de Roraima, especialista em gestão escolar pelo Instituto Federal de Santa Catarina, é membro, como eu dizia no início, é membro do grupo de pesquisa Políticas Linguísticas Críticas, aqui coordenado pela professora Cristine, e o grupo que organiza esta atividade. É membro também da equipe executiva do Grupo de Trabalho Nacional da Década Internacional das Línguas Indígenas no Brasil, é coordenadora do GT Nacional 2024-2026. Então, este é o trabalho que a Vanessa fará neste evento grande que se prepara. Participa também da comissão responsável pelo desenvolvimento do site e da comunicação do GT Nacional das Línguas Indígenas, junto à Unesco Brasil. É membro e coordenadora do projeto A Literatura das Mulheres Indígenas, da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. Idealizadora e organizadora do projeto literário Sementes Palavras, que tem o objetivo de promover a literatura indígena nas instituições de ensino por meio de doações e aquisição de obras com recursos advindos da realização de cursos de língua espanhola, de palestras e oficinas de literatura, etc. A Vanessa é também membro do grupo de indígenas que administra as redes sociais de literatura indígena em diferentes estados do Brasil. É uma das administradoras
de um perfil que divulga a literatura de autoria indígena no estado de Roraima. Suas pesquisas, produções e estudos estão mais ligados a direitos linguísticos, língua materna, memória, cultura, identidade, oralidade, literatura indígena, tradução, ensino de línguas dentro do contexto multilingüe, comunicação e divulgação de eventos em mídias digitais. Então, esse é o resumo do currículo da nossa oradora Vanessa. E Vanessa, o tempo é seu, tem por aí uns 30 minutos para nos apresentar a sua fala. Entre contextos que, ao mesmo tempo que são diferentes, têm muitas semelhanças e a troca de experiência, nesse sentido, é sempre bem-vinda, é sempre benéfica, tanto para o Brasil, assim como para Moçambique. Vanessa, não sei se já Já consegue encaminhei, iniciar. já encaminhei para a professora, já lhe encaminhei, professora, está aí no seu WhatsApp. Não sei se você já consegue compartilhar Ah, peraí com que a eu vou mandar gente. para o meu e-mail aqui. Ezra, Então, a sua gente, imagem não está aparecendo, Ezra. Vamos lá, é, Vanessa. Ah, tá pronto. bom, vamos lá. Então Uhum. vamos lá, né? Então me chamo Vanessa Sagica, como a Ezra colocou, agradeço imensamente a oportunidade de estarmos aqui hoje. Venho compartilhar com vocês algumas ações que nós estamos fazendo quanto grupo de trabalho das línguas indígenas, né? Então, hoje eu estou como uma das coordenadoras desse grupo de trabalho que defende as línguas indígenas do Brasil e vou mostrar como que a gente se constituiu, então, né, nesse processo, como que nós estamos trabalhando no âmbito das línguas indígenas e pensando essas línguas indígenas para além, né, dos espaços educacionais. A gente ressalta que é muito importante todas as conquistas que nós tivemos até então no campo educacional, especialmente pensando uma educação diferenciada para os povos indígenas, né, a quem a gente saúda daqui com muita alegria e muita força e muito afeto a todos que estão aí, que estão entrando, e aos parentes que estão nas comunidades, que quem sabe vão alcançar aqui esse vídeo também, posteriormente. Então, a gente saúda todos eles com muito respeito e muita gratidão pela luta também que todos fizeram para que eu pudesse estar aqui hoje. Né? Essa não é uma conquista individual, ocuparmos esses espaços, é uma conquista sempre coletiva. E esse coletivo não é um coletivo romantizado, como alguns pensam, né, que é de muita luta. É de muita luta, é de muita dor, é de muita exclusão. Então, estar aqui hoje ocupando um espaço de uma doutoranda numa universidade que é uma das tem um conceito, né, um score tão importante no âmbito nacional e internacional é uma conquista também. E então hoje vir aqui com vocês compartilhar sobre as línguas vivas no Brasil, né? Quais são as instituições, as entidades, as sociedades que elas estão buscando os direitos linguísticos para os povos indígenas é uma alegria imensa. Agradeço pela oportunidade, professora Cristina, e a todos os organizadores. Então, o grupo de trabalho ele se organizou, né, a partir de um movimento que tem sido que vem sendo constituído e construído no âmbito mundial, e iniciou com um encontro no México, né, onde o México ele sediou uma assembleia onde os povos indígenas que estavam lá reunidos, eles documentaram quais eram as ânsias deles, quais eram as dificuldades para que eles pudessem defender as línguas indígenas. Então, eles documentaram esse evento e pontuaram quais seriam os princípios, quais seriam os objetivos e quais seriam a centralidade dos povos indígenas nesse lugar de luta em defesa das línguas indígenas, pensando muito no movimento em defesa das línguas, né? Porque a Unesco ela tinha lançado em 2019
é o Ano Internacional das Línguas Indígenas. Já está compartilhando, professora Cristina? Desculpa, só para saber se eu estou falando, Já não estou sei se está baixando aqui, eu conseguindo. tive que instalar o WhatsApp no meu computador. Ixi, Ah, hoje é tá. o dia, mas já estou menos de um minuto, tá? Não, tranquilo. Então, esse documento, essa assembleia, né, que foi organizada no México, deu a, resultou, né, numa, a segunda, professora, pode ir passando. Resultou num documento, né, se chama Declaração de los Pinos, e que essa declaração, né, ela coloca como centro de todas as ações, então, que defendem as línguas indígenas, os povos indígenas. Especialmente pensando, porque seja no campo educacional, da pesquisa, dos estudos, né, nunca foi feito no sentido de o indígena estar ali nesse centro. Então, os parentes que estavam nessa reunião, eles colocam que é nada para nós sem nós, ou seja, é um chamado para que tudo aquilo que seja feito não seja mais feito sem os indígenas dentro desse processo. Porque não adianta pensar uma educação, um estudo linguístico, um estudo literário, antropológico, de medicina, do campo do direito, qualquer outro campo que seja, sem a centralidade, sem estar contextualizado de fato com os anseios e as necessidades dos povos indígenas. Então, esse documento, ele é muito importante para todos nós, especialmente para quem está trabalhando nesse âmbito da década internacional das línguas indígenas, porque ele coloca, então, os indígenas como essa centralização, né, das suas concepções, dos seus conhecimentos, da sua espiritualidade, nesses estudos e nesses processos, então, que a gente está fazendo. Pode passar, professor. Então, esse documento, ele subsidia, né, então, o plano de ação, né, global para a década internacional das línguas indígenas, que a Unesco, né, é convidada, então, para ser a responsável, né, de todo esse processo, para dialogar com os povos indígenas e ver as estratégias que ela pode contribuir, então, para que a gente possa executar de fato uma década para além dessa década, né? Então, esse plano de ação que a Unesco lança, esse plano de ação global, ela é inspirada, né, ela se fundamenta nessa Declaração de los Pinos, que foi realizada no México, e uma das questões que esse plano de ação ele coloca ali, no início do seu texto, né, por que uma década internacional das línguas indígenas? Então, entre tantas outros assuntos que ele destaca, ele coloca, né, que na prática, essa década que nós estamos pensando, é pelo risco atual, né, que os pais, os idosos, não possam mais transmitir suas línguas indígenas aos seus filhos, e que essas línguas desapareçam do uso diário. Então, portanto, há uma necessidade urgente de proteger, revitalizar e promover as línguas indígenas no mundo todo. Isso significa valorizar seu papel mais amplo e profundo na construção da paz, na boa governança, na proteção do meio ambiente, na preservação da cultura em todas as suas formas. Então, essa questão ela é muito importante, né? E pensando que tudo isso está sendo inspirado nesse documento em que esses indígenas lançam lá no México, é justamente isso. A nossa ânsia e a nossa preocupação urgente é que nós não tenhamos mais essa raiz que possa nos transmitir os seus frutos, que no caso são os nossos pais, os nossos anciãos, que são as nossas árvores maiores. Então, se a gente perde isso, como que a gente vai então resgatar as nossas raízes, né? Então, é urgente que é uma década, então ela foi lançada em 2022 e nós já estamos em 2024. Então, quais são as ações que nós estamos tentando fazer com muita pressa, vamos dizer assim, né? Com muita urgência mesmo, que a gente conclama toda a sociedade para estar junto conosco. Pode passar, professora. Então, o nosso grupo de trabalho, ele se reúne, né, os povos indígenas do Brasil, então, eles se organizam, eles estão nesse chamado, nesse âmbito dessa década, pensando de que forma que a gente pode, então, alcançar toda a sociedade para que ela lance o seu olhar para
para a nossa sociedade, que é tão excluída, que é tão violentada na esfera das línguas. Então, a gente lança também o nosso plano de ação, onde a gente coloca a nossa concepção de língua, onde a gente coloca os nossos princípios dentro desse documento, e pensando muito, né, como é que a gente vê essa língua. Então, professora, se a senhora pudesse passar lá para os princípios, para a gente poder ressaltar aqui para as pessoas, né? Pode passar, por favor. Pode passar. Então, aqui a gente chama atenção dentro do nosso plano de ação, em que a gente compartilha com as instituições, e ele está disponível também para aqueles que têm interesse, é que o nosso princípio de união é a coletividade, é o nosso compromisso, né, em prol das nossas línguas indígenas, a nossa responsabilidade coletiva, porque nunca é algo individual. Eu não estou aqui falando sobre uma língua, mas sobre as línguas dos povos indígenas. É a nossa unidade, aonde que ela está, a nossa solidariedade, o respeito e a cooperação, né, considerando as cosmovisões dos povos indígenas. Especialmente chamando a atenção aqui, quando falamos e tratamos de povos indígenas, é importante a gente sair do campo também da homogeneização, porque quando as pessoas elas falam de indígenas, elas pensam que é tudo uma coisa só, e não é, né? Nós temos aí, segundo dados que a gente tem aí mais concreto, que é do IBGE, de 305 povos, então são 305 sociedades, cada uma com as suas particularidades, cada uma com as suas especificidades, as suas demandas. Então, nós trabalhamos com esses grupos e nós precisamos inserir dentro das nossas ações também a cosmovisão de cada um desses povos, né? Então, em conformidade a esse respeito ouvindo, né, os parentes, então eles trazem, dizendo que a língua não está desassociada do território, da espiritualidade, do bem-estar de seus falantes. Isso é algo que a gente precisa muito destacar. E principalmente chamando a atenção para a questão do território. Uma língua, ela não está somente no campo dos seus falantes, né, no sentido oral, codificado, gramatical. Não, ela está associada principalmente com a sua espiritualidade, né, com o seu território, porque é onde essa língua ela revive, ela vive, ela circula, ela dá alegria para aquele povo, é um espírito vivo. Então, ela tem um lugar de pertencimento, e esse seu pertencimento é o seu território. Então, é necessário sempre a gente ressaltar a importância de ter esse território para que essas práticas linguísticas, a memória, né, essa resistência milenar, ela possa seguir viva. Então, um dos princípios também que nós respeitamos e nós destacamos é o respeito às línguas indígenas, inclusive, né, o nosso português indígena e as línguas indígenas de sinais também, porque são particularidades que foram, né, no caso do português indígena, que muitos foram dizimados, tiveram suas línguas indígenas, suas línguas originárias dizimadas, e que ele ainda tem uma particularidade que é aprender uma língua que não é a dele, que é o português, e que ele ainda segue sendo violentado porque não é um português do brasileiro, né? Esse português dominante, né? Que se coloca ali como padrão, da norma culta, enfim. E nós defendemos, né, aqui um português indígena que traz também os seus resquícios das suas línguas, que traz um resquício também dessa violência, mas que ele se coloca, né, nesse lugar aqui do português indígena, que não é o mesmo do português do brasileiro também. E também as línguas indígenas de sinais, que também têm, né, suas particularidades em relação a Libras, né? Então, a gente também coloca aqui, nesse sentido, que a gente precisa lançar um olhar também para essas outras línguas que nos habitam e que nos constituem, né? Pode passar. Então, nesse sentido, a gente, né,
que se organiza e que se fundamenta nos nossos princípios, a gente também traz as nossas concepções de políticas linguísticas. Então, o que seria para nós nessas políticas linguísticas? Então, ela está para além, né, de um conjunto de atos, diretrizes, normas, regras. As políticas linguísticas no Brasil, elas não devem estar desassociadas das condições sociais, econômicas, ambientais e de saúde dos falantes dessa língua. Desta forma, não importa se na aldeia ou no universo urbano a relação língua e território deve ser levada em conta em qualquer projeto educacional, de acessibilidade digital e implementação de políticas linguísticas. Então, é necessário que essas políticas linguísticas elas ultrapassem, né, esses lugares mais escritos, né? Nós precisamos que essas línguas elas estejam também em outros espaços para, de fato, incluir e respeitar os nossos povos indígenas, né? Então, o Estado brasileiro ele deve ter uma política linguística formulada e institucionalizada juntamente com os povos indígenas, considerando que já existem, né, muitas políticas linguísticas de base em desenvolvimento pelas próprias comunidades. Essas políticas necessitam ser mapeadas, reconhecidas e apoiadas financeiramente, com recursos humanos e tecnológicos, nos âmbitos municipal, estadual, federal, bem como contar com o apoio de instituições de pesquisa, ensino e de organizações não governamentais nas ações de fortalecimento e vitalização das línguas indígenas. Então, é necessário que essas políticas elas sejam feitas não do Estado para as bases, mas que elas sejam feitas ao contrário, elas sejam feitas lá da base, pegando o que já se tem nas comunidades e sim estruturando, né, contextualizando com aquilo que o Estado em si ele pode contribuir com essas bases indígenas, né? Porque elas já têm as suas políticas, elas também já estão organizadas. Então não é mais aceitável que as leis, as diretrizes, as normativas, elas sejam impostas, né, para esses povos, mas que se tenha atenção e o cuidado do que essas comunidades já estão fazendo. Então, nesse sentido, a gente se organiza, né, em 3 campos grandes, o nosso grupo de trabalho, para acolher todas essas demandas, né? Então, que são o grupo de trabalho das línguas indígenas oralizadas, o português indígenas, as línguas indígenas de sinais, em todas as regiões do Brasil. Professora, pode passar. Desculpa. Uhum. E pode passar. E algumas ações nós estamos fazendo pensando nesse processo de que as nossas línguas elas estão vivas e elas precisam sim estar nesse campo onde essas instituições elas possam vir dialogar conosco e contribuir conosco, né? Então, algumas das ações que nós estamos fazendo para mostrar que essas nossas línguas elas estão vivas são principalmente pelas mídias e pelas plataformas digitais. Então, a gente tem aqui no nosso canal do YouTube, né, já muitas lives que debatem essas línguas, né? Então, as línguas indígenas no ensino superior, o português indígena e a diversidade desse português pelos povos indígenas, o ensino das línguas em comunidades indígenas, a nossa literatura indígena, né? Os núcleos de formação indígena, aonde que eles estão, como eles estão sendo organizados, né? Pode passar. Além disso, nós estamos também com um levantamento, né, das ações de revitalização e retomada das línguas indígenas. É um questionário online, onde a gente já tem mais de 400 respostas, onde tentando, né, mapear justamente aonde não foi alcançado muitos povos indígenas, tendo atenção de como esses povos nomeiam e veem, né, e sentem as suas línguas indígenas, e as vivenciam nas práticas das suas comunidades. E desde então, né, desde a criação desse grupo de trabalho que vem, né, defendendo as línguas indígenas, participamos de alguns eventos. Em 2022, o evento internacional Vive Língua Viva. Pode falar. Aqui algumas ações que nós, quanto grupo de trabalho, estamos colocando e formalizando para que essas línguas indígenas vivas no Brasil
né, possam alcançar de fato seus direitos em todas as esferas. Pode passar, professor. Então, nós tivemos aqui também a elaboração da Carta de Belém, inspirada na Declaração de los Pinos, onde a gente coloca, né, as nossas reivindicações sobre as ações, né, que possam nortear, então, as nossas línguas indígenas, as pesquisas, os trabalhos, né, os projetos em prol das nossas necessidades de políticas, né, para que o Estado, então, possa estar junto conosco, nos apoiando financeiramente, porque nós precisamos desse apoio financeiro para que seja elaborado, então, os materiais didáticos, possa alcançar a esfera também das tecnologias dentro das bases, porque o que a gente vê é que há uma produção pelos povos indígenas também dentro das comunidades, mas não há um apoio financeiro, institucional, para que de fato isso possa acontecer, né? Então a gente traz também essa carta, onde nós tivemos a assinatura, né, de 33 povos que estavam conosco nesse evento. Pode pensar, professora. E em que eles assinam essa carta e também reivindicam, né, no final aí de 2022, ao MPI, a criação, né, do Departamento de Políticas dentro do Ministério dos Povos Indígenas, e em 2000 e pode passar, professor, por favor. Então, em 2023 é criado, né, o Departamento de Línguas e Memória dos Povos Indígenas, e onde, pode passar também, onde é nomeada nossa representante hoje no GT Mundial, a professora Altaci, e o professor Eliel Benites, para estar, né, na geração desse Departamento de Línguas e Memórias Indígenas, então, onde eles fizeram ações, mostraram os nossos documentos, apresentaram as nossas propostas, então, em parceria, em conjunto, a gente seguiu aí defendendo os nossos princípios das nossas línguas, né, que elas possam permanecer vivas e sendo revitalizadas. Pode pensar. Então, em 2022 também criado, né, regulamentar as categorias de professores, intérpretes e tradutores de línguas indígenas, o que é muito importante para a gente, porque há ainda uma violência que acontece tanto no campo jurídico, em tantas outras esferas, para, né, aos nossos povos, especialmente porque eles não se, como essas instituições falam, né, eles não conseguem se expressar, mas não tem atenção de que, na verdade, ele sim consegue se expressar na língua dele, e que a gente precisa, de fato, lançar um olhar, que esses intérpretes, esses tradutores, eles precisam estar presentes nesses lugares, porque senão a gente vai continuar colonizando, né, as nossas bases em prol de uma língua para que eles possam ser atendidos nesses outros lugares. Então, a criação nessa PL, ela é muito importante para todos nós, porque vai, de fato, garantir que as nossas línguas na base, elas continuem vivas, e continuem no cenário principal, e não que a gente precise, então, colocar o português, né, para que, não, então se eu for para a cidade, né, eu vou usar o português. Não, eu vou ter lá um intérprete, eu vou lá ter uma pessoa que vai garantir essa acessibilidade. Então, esse é um ato muito importante para nós, assim como nesse ano foi lançado, né, opa, desculpa, não, acabou não passando, né, saiu, né, a portaria interministerial aí entre a AGU, a MPI, né, a MJ, né, também de São Paulo, que o que fala, né, que institui o programa Língua Indígena Viva no Direito, que é para garantir essa acessibilidade de fato, né, no campo jurídico, a tradução de documentos, como já teve a tradução, né, da Constituição para o Nhangatu, então, que isso também se amplie. Então, isso para a gente também é muito importante, mostrando, né, um respeito às nossas línguas indígenas que seguem vivas. Pode passar. E, enfim, e aí, em 2023, a gente segue também, né, com algumas ações aí dos nossos GTs apresentando, e em 2023 também, pode passar, professora, a gente teve o nosso primeiro encontro nacional do grupo de trabalho, né, em Manaus,
onde a gente também conseguiu desenhar outras propostas para os nossos e atualizar e ampliar, né, os nossos documentos sobre as políticas linguísticas para o fortalecimento das línguas indígenas. Tivemos algumas instituições nesse evento debatendo, né, e ampliando esse olhar e esse cuidado para os direitos linguísticos dos povos. E pode passar, professor. E nós também, em 2023, criamos, então, né, participamos de um edital, né, e conseguimos um recurso financeiro para o desenvolvimento do site. Então, a gente hoje tem um site, caso as pessoas queiram acessar, é década, né, das línguas indígenas, e onde a gente está alimentando com acervos, né, então, nesse site, as pessoas elas poderão acessar e ter um acervo que é enviado pelos povos indígenas para esse site, né? Então, ali tem, né, alguns exemplos ali de livros que vocês poderão acessar, baixar nas línguas desses povos. Nós temos também, né, estamos na construção desse mapa linguístico, onde vocês vão passar o mouse e vão poder ver ali quais são as línguas, quais são os povos, aonde essas línguas estão presentes. Então, e é importante ressaltar que esse site ele está sendo construído por nós, né? Então, não é uma pesquisa, mas somos nós, são as bases enviando os seus dados para esse site. Então, isso é muito importante para a gente. E ele já está, né, aí nas plataformas, e as pessoas podem acessar. Então, isso são. Pode passar também. E fora isso, a gente tem, né, um dos nossos documentos, que são as nossas diretrizes, que elas são singulares para todos aqueles que trabalham, que pesquisam, que estudam, mas especialmente que defendem as línguas indígenas. Porque nessas diretrizes a gente coloca, a gente ressalta novamente, né, aqui para fechar essa parte da nossa conversa, porque elas ressaltam algo muito singular para nós nesse momento, né? A gente inicia esse documento dizendo assim, que é um momento histórico para a diversidade linguística do mundo. É um tempo que os espíritos das línguas e os ancestrais dos povos indígenas usam sons do maracá, dos cantos, dos rituais, dos ventos, das aves, dos animais, de todos os instrumentos xamânicos, com a intenção de pedir socorro para frear as ações que causam a morte do planeta Terra. Ações de queimadas, de poluição, de contaminações, de eventos extremos como secas, chuvas torrenciais, produzindo cheias dos rios e desmoronamento, avalanches, degelos, aquecimento global, entre outros. Desequilibram e ameaçam a diversidade do planeta. Então, essas línguas que nós as nomeamos como língua espírita, ela está fazendo esse chamado urgente a a todos nós, porque essas línguas ancestrais, elas sabem, né, e elas têm em sua essência o cuidado com o todo. Então, quando nós falamos e nós defendemos as políticas linguísticas, elas estão nesse campo, esse campo territorial, esse campo espiritual, esse campo do cuidado com as práticas sociolinguísticas, né, culturais desses povos, que eles defendem a todos nós. Então, é um chamado para que todos nós possamos lançar os nossos olhares, né, novamente para esses povos que foram tão excluídos, tão dizimados, né, e que a gente está aqui para dizer que elas estão vivas, né, e que nós estamos aí com um grupo de trabalho lutando para defender e garantir a elas os seus direitos em todos os seus contextos sociais, né, institucionais ou não. Ok, professora. Acredito que por agora a gente pode conversar um pouquinho. Tem mais coisas aqui, mas eu acho que para não tomar tanto tempo, não sei se as meninas já chegaram aí, acho que a gente pode parar um pouquinho Obrigada. aqui.
Obrigada, Vanessa. Uma fala. Maestra, Sim, sim. Consegue me ouvir? sim. Obrigada pela sua intervenção. Uma fala potente. A Vanessa esteve aqui representando os povos indígenas, mas no fundo representa o mundo todo, sobretudo as línguas e os seus falantes que sempre foram excluídos, né, dessa ribalta mundial de convívio entre línguas, culturas e tudo mais aquilo que vem com estas línguas, com estas culturas. Eu gostaria de frisar aqui na fala da Vanessa a importância da criação de leis, de que elas depois sejam implementadas, porque muitas vezes nos deixamos levar pela simplicidade de dizer não, quem faz as políticas é o povo, então não precisamos das leis. Eu já ouvi tanto isso em defesas de teses, de dissertações, mas há contextos que mostram sim, a importância da elaboração, da criação e aprovação de leis, como é o caso da lei uma das leis que a Vanessa apresenta aqui, PL 2935, porque cria um marco, né? E a partir desse momento tem um documento que assegura a implementação dessas políticas do cuidado, que são sempre tão ameaçadas no dia a dia, e essas leis acabam nos ajudando de alguma forma e fortalece essa militância que nós temos feito em relação às línguas. Muito obrigada, Vanessa, e depois teremos a oportunidade de conversar. Sei que a professora Samima já está aqui, então vamos muito rapidamente passar a palavra para a professora Samima, depois de eu apresentar. E no fim da apresentação da professora Samima, se a professora Josilé não tiver chegado, vamos iniciar o debate e vermos se ela chega ao longo desse tempo. Obrigada, Vanessa. Então, eu passo aqui a apresentar a professora Samima Patel. A professora Samima Patel teve algumas dificuldades, mas acabou conseguindo acessar, já está aqui conosco, usando aí o computador de um dos colegas. Então, queria cumprimentar a professora e dizer bem-vinda, e passo então a apresentá-la, e de seguida poderá, durante 30 minutos, no máximo, apresentar a sua comunicação. A professora Samima traz-nos aqui hoje uma pergunta intrigante, mas também acredito que os que viram ficaram curiosos e curiosas de saber por que desta pergunta. O tema da intervenção dela é Educação Bilíngue em Moçambique, Morte Natural. Desde segunda-feira para cá, nós já tivemos algumas intervenções sobre o ensino bilíngue em Moçambique. Ontem, no lançamento do livro, houve 3 colegas que escreveram sobre educação bilíngue em Moçambique e apresentaram aí textos que têm muito a ver com esta pergunta que a professora Samima nos traz hoje. Então, professora, estamos com muita expectativa para ouvi-la e também para conversar e debater no final. A professora Samima Amadi Patel é moçambicana, graduada em Linguística pela Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, em 1994. É mestre em Linguística Aplicada pela Unicamp, em 2006, e doutora em Linguística Aplicada, com especialização na Educação Bilíngue, também pela Unicamp, em 2011. É filiada na Universidade Eduardo Mondlane, onde é professora auxiliar investigadora nas seguintes áreas: língua e educação, formação de professores e formadores e desenho de materiais institucionais. Atualmente é especialista sênior de educação no programa USAID Saber, leciona as disciplinas de didática de ensino de línguas banto, estágio pedagógico, desenho de materiais institucionais
e formação de formadores e professores. Possui artigos sobre línguas e educação bilíngue e formação de professores publicados em línguas e revistas internacionais, incluindo Language and Education International Multilingual Research Journal e Multilingual Materns Routledge Línguas e Letras. É colaboradora no Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique e filiada em organizações nacionais e internacionais. Temos aqui alguns exemplos dessas organizações. A primeira, que é a Associação Progresso, e depois temos aqui a CIES, que significa Comparative and International Education Associate, Associação Internacional de Linguística Aplicada, AILA, Associação de Linguística Aplicada do Brasil, a LAB, e na Sociedade Internacional de Português de Língua Estrangeira, CIPRE. E atualmente a professora é colaboradora do Programa de Ensino Bilingue, o SAI, Saber, como especialista sênior da educação. Então, temos aqui uma breve apresentação da professora Samima, que faz muito mais do que coube aqui nessas poucas linhas que estivemos aqui a apresentar nesses segundos. Professora Samima, por favor, a palavra é sua e boa apresentação. A professora Cristina, não sei se está em condições de fazer a projeção do trabalho da professora Samima, se não estiver, eu faço. Posso sim. Obrigada. Boa tarde a todos. Conseguem ouvir-me? Sim, professora, conseguimos ouvir e conseguimos vê-la também. Obrigada. Aqui eu estou numa região do país em que a rede é um bocado complicada, mas espero conseguir fazer a apresentação toda. Percebi que temos 30 minutos, mas vou tentar, por causa da rede, talvez não leve os 30 minutos, mas vai ter algum pano para manga para a discussão. É. Então, eu primeiro quero agradecer a oportunidade que a professora Cristina, Ezra e toda a comissão organizadora me deu. Para nós, em Moçambique, falar de políticas linguísticas, sobretudo quando elas estão conectadas a questões educacionais, é sempre uma oportunidade que não podemos deixar de aproveitar e vamos aproveitar ao máximo. Então, o tema da minha apresentação é Educação Bilingue em Moçambique, Morte Natural. Eu vi a primeira vez que eu vi isto foi há sensivelmente 3 meses. E quando eu vi, eu pensei, 2 meses e meio, 3, eu pensei, este é o tema, será o tema da minha apresentação no segundo encontro de políticas linguísticas e educacionais, porque ouvi esta frase, este dizer, no Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, de um quadro sénior de alto escalão do Ministério da Educação. Eu, quando ouvi aquilo, uma coisa é nós já termos essa percepção, outra coisa é nós ouvirmos e percebermos que
afinal, a percepção que eu tinha não era só uma percepção real depois de quase 25 anos, 30 anos de luta para introduzirmos esta modalidade de ensino no país. Por isso, eu trago este tema para este encontro, onde há outras vozes que podem compreender o que eu vou apresentar aqui hoje. Pode passar, por favor? O plano da minha apresentação é contextualizando o espectro linguístico e educacional em Moçambique, o monolingue, o modelo de educação monolingue com base na língua portuguesa apenas versus o bilingue com base nas línguas moçambicanas na língua portuguesa. O ensino bilingue será mesmo uma morte natural? Podemos passar? Para entender o espectro sociolinguístico, linguístico e educacional em Moçambique, nós temos que mergulhar um pouco no mundo e em África em geral. É assim que se entendem as nossas políticas linguísticas. Dados recentes da Unesco indicam que cerca de 221 milhões de crianças de países em desenvolvimento entram para a sala de aula sem compreender a língua que lhes é ensinada. Cerca de 50% da população mundial de crianças não escolarizadas vive em comunidades que usam uma língua diferente daquela que é usada na escola. A África é o único continente onde a maioria das crianças começa a escola utilizando uma língua estrangeira. A educação é quase universalmente ministrada nas antigas línguas coloniais, francês, inglês ou português, que a maioria das crianças não fala em casa. E as línguas das crianças raramente são usadas na educação, na escola. São dados que todos nós conhecemos, são dados muito antigos, mas também muito atuais. De facto, mas é algo interessante na zona da África onde nós nos situamos. Nós estamos na zona austral da África, onde, infelizmente, somos o único país que ainda resiste à introdução das línguas das crianças na escola, línguas moçambicanas, porque todos os países da região têm um modelo de ensino bilíngue muito robusto, que vai até a quinta série, para nós é quinta classe geralmente, quinta ou sétima série, apenas na língua local, e a partir da quinta série começam a aprender, como a maior parte dos países tem como língua oficial inglês, começam a aprender o inglês. Moçambique e, do outro lado, Angola, ainda são os únicos países em que as crianças estão nestas tristes estatísticas da Unesco. Podemos passar, por favor? Continuando o nosso espectro sociolinguístico, nós em Moçambique agora somos cerca de 30 milhões de habitantes, é um crescimento que é lento, mas para as dimensões do país até se compreende. Temos
cerca de 24 a 25 línguas, 19 das quais mais a língua portuguesa estão no processo de ensino-aprendizagem. Temos a nossa política linguística, por exemplo, em Tanzânia há cerca de 375 línguas locais, contudo, eles têm uma língua franca que é o Swahili, que é a língua de ensino, e mais tarde o inglês. No entanto, o Swahili é a língua materna de apenas de cerca de 10% da população tanzaniana, e eles usam, é uma língua franca. Moçambique optou por um modelo sociolinguístico que não deixa nenhuma língua de fora. Custa mais caro, é verdade, mas é mais sustentável no sentido em que não haverá reivindicações do tipo porque que a minha língua não está, porque que a minha língua está. Não obstante, mesmo essa opção ter levado as pessoas, principalmente do governo, do Ministério da Educação, a pensar que ia trazer conflitos linguísticos, étnicos, tribais e guerras, e esquecendo-se que todas as guerras que há em Moçambique, e continuamos a ter agora, infelizmente, no norte do país, nunca tiveram nenhuma relação com a língua, mas sim com outras questões de governação, territoriais e outras, e nunca foram questões linguísticas. Em 2003, antes de 2003, não tínhamos ensino bilíngue em Moçambique. Tivemos uma pequena experiência que deu resultados bons, e é assim que, a partir de 2003, o governo resolve expandir o uso de línguas moçambicanas em todo o país no ensino primário, sempre com a língua portuguesa. Sob o argumento de que é para as crianças aprenderem mais rápido a língua portuguesa. Com o ensino bilíngue, percebemos na altura que para alguns segmentos do governo, principalmente, o ensino bilíngue, o lugar das línguas moçambicanas era subalterno, era só um trampolim para as crianças aprenderem rapidamente o português. E nessa época eu trabalhava no Instituto Nacional de Desenvolvimento e Educação e estávamos a fazer a reforma curricular. E aí também percebemos que tínhamos que aceitar esta forma de estar com o ensino bilíngue. Se eles acreditavam que era para aprender rapidamente a língua portuguesa, assim nós conseguiríamos introduzir mais rapidamente esta modalidade de ensino. Isso entende-se no contexto das políticas assimilacionistas que sempre existiram em Moçambique, que a língua que vale, as línguas que valem são as línguas ocidentais. E acho que isso não foge da apresentação anterior e provavelmente das outras apresentações deste painel. E fomos continuando com o ensino bilíngue até perto de 2018, um pouco assim, algumas turmas em todas as províncias do país, mas turmas apenas representativas, provavelmente para não haver reivindicações em como não havia ensino bilíngue, porque em alguns segmentos os pais, quando começaram a ver a relevância deste ensino até para eles na comunidade, aí por falar daquela ligação que é um dos modos para
das 9 línguas, era em cerca de mais 7 línguas, depois mais 9 línguas, e quando depois tomou-se a decisão que tinham que ser todas as línguas. Mas sempre como um programa experimental, nunca se assumindo que seria mesmo um programa como era o programa Monolingue. Em 2018, finalmente, temos uma estratégia específica para educação bilingue integrada, mas não está integrada dentro da grande estratégia do Ministério da Educação. É uma estratégia paralela. Não é... em Moçambique, temos 2 modalidades de ensino. Temos o monolingue, apenas em português, e o bilingue, mas dentro da mesma estratégia, não são estratégias paralelas. E no mesmo ano, há uma nova lei do Sistema Nacional de Educação, depois de quase 40, 45 anos da independência do país, que determina que a educação bilingue é uma das modalidades formais de ensino em Moçambique. No entanto, tanto o modelo monolingue em português, em que as crianças, mesmo de zonas rurais, que ainda é o modelo maior em Moçambique, aprendem em português, é um modelo de submersão relativa. Quer dizer que as crianças são atiradas para aprender a língua portuguesa, vai-se salvar quem vai se salvar, porque nas nossas zonas rurais não existe uma oferta da língua portuguesa, pura e simplesmente não existe. O único lugar onde a criança ouve a língua portuguesa é na sala de aulas. E a nossa escola tem... as crianças estão no mínimo... As escolas da cidade têm 3 turnos, que significa que as crianças estão no mínimo 3 a 4 horas de tempo na escola. E depois vão para casa, onde continuam a falar as suas línguas. Temos também professores que muitas vezes não são falantes da língua materna, por mais que seja um programa bilingue. Estes são desafios que mostram que o ensino bilingue não tem a atenção que devia ter do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, porque, por exemplo, não há o cuidado de colocar professores falantes das línguas das crianças, sendo que existe alguma capacidade para se fazer isso no país. E o modelo de ensino bilingue que nós temos é um modelo de transição. Significa que ambas as modalidades de ensino conduzem ao bilinguismo subtrativo. No programa de ensino bilingue, a criança começa monolingue na sua língua materna e termina monolingue em português, como eu vou mostrar no slide seguinte. Pode passar, por favor. Então, o que eu estava a dizer, o nosso modelo atual de ensino bilingue é este. A parte azul é a língua moçambicana, a língua materna das crianças. A parte laranja corresponde a L2, a língua portuguesa. Se vocês observarem o modelo, o ensino primário atualmente em Moçambique vai até a 6ª série, nós chamamos de 6ª classe, e nesta classe o cenário muda até com mais percentagem para a língua portuguesa. Nesta classe, o único lugar onde as crianças podem continuar a ter
aprender na sua língua materna é na disciplina de língua moçambicana. As outras disciplinas todas, ciências naturais, sociais, matemática, educação visual e ofícios, educação física, são todas feitas na língua portuguesa. Então, este é realmente um modelo de bilinguismo subtrativo, vai se subtraindo a língua da criança, só que o que acontece na zona rural, se não é um programa devidamente acompanhado, como há os programas acompanhados por parceiros, o que acontece é que estas crianças terminam naquilo que... Eu não gosto muito deste termo, eu vejo muito criticamente, mas aquilo que Lambert, por exemplo, chama de semilinguismo. Então, a criança não domina nem a sua língua materna, nem a língua portuguesa, assim como temos o modelo atualmente em Moçambique. Podemos passar, por favor? Voltando à questão, e tudo isto para sustentar se o ensino, a educação bilíngue em Moçambique é, como eu vi, é uma morte natural ou é uma morte, vamos ver depois, ou uma morte programada. Nós temos, na modalidade monolingue e bilingue, temos 10.485 escolas, por exemplo. Só vou pegar nas escolas e também nos professores, 93.000. E na bilingue temos, ao contrário, temos 10.458 escolas, no modelo bilingue temos 2.965 escolas, sendo que deste número, apenas 10% das escolas são do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. O maior programa de ensino bilíngue neste momento em Moçambique é com a participação do programa Saber, que é financiado pela USAID. Porque do governo, do Ministério da Educação, nós temos apenas 10% desse número que está aí. Posso dar um exemplo, por exemplo, Nampula é a província mais populosa do país. Em Nampula, o programa Saber tem cerca de 1.000 escolas, porque nós estamos o programa Saber está em 4 províncias, e do Ministério da Educação são apenas 45 escolas. E é um pouco assim por todo o país. Se Nampula, que é a província mais populosa do país, tem apenas 45 escolas de educação bilíngue há muitos anos, podemos imaginar o que acontece nas outras províncias, tem ainda menos escolas. Nampula é a província que tem mais escolas do Ministério da Educação. E o número de escolas vem diminuindo, portanto, neste momento são menos que 45 escolas, porque quando o Ministério da Educação, por exemplo, não imprime livros para a educação bilíngue, os próprios professores, por iniciativa própria, os gestores das escolas, descontinuam as suas turmas para as turmas monolingue apenas em português. Isso vem há cerca de 3, 4 anos que isso vem acontecendo. O Ministério da Educação não imprime livros para a modalidade bilíngue, os professores preferem
e há livros para a modalidade monolingue, apesar de haver desafios também nessa área. Estamos com problemas muito sérios do livro em Moçambique neste momento, mas mais grave ainda para a modalidade bilingue. Podemos passar, por favor? Então, continuando a questão dos materiais de ensino-aprendizagem, nós temos no programa monolingue, assim como tudo o que acontece com a língua portuguesa, a concepção, a elaboração e distribuição estão integradas numa política nacional do livro, e a distribuição do livro escolar é feita até a escola. No modelo bilingue, a concepção e a elaboração não estão integradas na política nacional do livro, e a elaboração dos livros é partilhada entre governo e parceiros, o que faz com que, se não há parceiros envolvidos para apoiar, por exemplo, eu agora estou numa atividade, esta é a terceira semana, de elaboração das 19 línguas, livros para classes iniciais, primeira, segunda e terceira séries, das 19 línguas, em 3 regiões está a acontecer no país, mas é com a ajuda do parceiro, com a ajuda do saber, e o governo só entra com apoio humano, que também não é muito. É só para dar o exemplo do que acontece com o ensino bilingue. E aí se vê se é prioritário ou não para o Ministério da Educação. Já não acontece o mesmo com a elaboração do livro da língua, de língua portuguesa, do programa monolingue, os livros em português. Haja parceiro ou não, os livros têm que sair. A distribuição destes livros, quando é feita para as escolas do Ministério da Educação, vai até aos distritos. Vai até aos distritos e não há meios para do distrito ir para o local, para as escolas. E muitas vezes os poucos livros que o Ministério distribui ficam retidos em armazéns durante muito tempo, por não haver um plano de distribuição do livro. Não há impressão dos livros de ensino bilingue há cerca de 3 anos que o Ministério não imprime os livros para o ensino bilingue. Então, estes aspectos e outros, como a própria formação de professores, eu falei há bocadinho, a colocação dos próprios professores nas escolas sem obedecer às zonas, aos contextos linguísticos da escola, acaba por fazer com que a não distribuição dos livros, a não impressão dos livros, começou a fazer com que a comunidade começasse a desconfiar da educação bilingue. Que modelo é este em que as crianças vão à escola, não têm livros, só falam na língua delas, mas não têm os livros? O mais interessante aqui é que mesmo as crianças do programa monolingue, nas escolas, o dia a dia, os professores dão aulas na língua local das crianças, porque não entendem a língua portuguesa. Mas o governo prefere continuar a pensar que o português é a língua da unidade nacional, por isso o ensino tem que ser feito em português, por mais que politicamente o discurso seja o ensino bilingue para nós é importante, até
temos em 19 línguas e estamos em todo o país, mas nós estamos a ver aqui com evidências que estou aqui a apresentar que a prioridade, a educação bilíngue definitivamente não é a prioridade. E querem morte mais rápida de um programa, de uma modalidade, quando não se imprime livros, professores bem preparados, bem formados, podem dar aulas, belíssimas aulas, até sem livros, mas não é a nossa situação. Os nossos professores ainda precisam de muito apoio em material, livros, manuais do professor, livros complementares para as crianças lerem em casa, na escola, cartazes para desenvolvimento da oralidade em língua portuguesa. E se esses materiais não existem, não há um investimento sério para esses materiais, então, por mais que as comunidades gostem que os seus filhos aprendam na sua língua materna, na língua local, ao mesmo tempo que aprendem a língua portuguesa oralmente e depois com uma transição para a leitura escrita, começam a desconfiar destes programas. Daí a comunidade ajuda a própria escola a descontinuar. Podemos continuar? Podemos passar? Então, voltando à minha questão de partida, ensino bilíngue em Moçambique será uma morte natural? No MINET, como eu disse, Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, já há vozes que falam da morte natural da educação bilíngue e com muita naturalidade dizem isto. A educação bilíngue, há vozes, esta frase foi dita no Dia Internacional da Língua Materna por uma técnica do Ministério de Educação bilíngue, do Ministério de Educação, responsável pela educação bilíngue, que dizia: a educação bilíngue em Moçambique é apenas para servir a língua portuguesa. Claro que foi motivo de muitas críticas, mas estava muito convencida daquilo que estava a dizer. Pessoalmente, acho que a educação bilíngue não está morta, mas que está moribunda está, pelos números que eu apresentei aqui, pelas políticas apresentadas aqui. De facto, a maior percentagem de educação bilíngue é desenvolvida por parceiros. A produção, a impressão e distribuição do livro didático de educação bilíngue não está integrada no Sistema Nacional de Educação, é um sistema paralelo. Se houver parceiros para apoiar, muito bem, se não houver, pode ficar ali. Como dizia, há cerca de 3 anos que o Estado não imprime livros para a educação bilíngue. Na formação de professores primários, de professores do ensino primário, dá-se menos atenção às especificidades da educação bilíngue. Por exemplo, no tempo do Covid, fez-se uma reestruturação para se estar menos tempo nos magistérios, nós chamamos de Instituto de Formação de Professores. As primeiras disciplinas a serem reduzidas foram as disciplinas sobre línguas moçambicanas. E até agora ainda não voltaram. Já passou desde o tempo de Covid, 21, 22, 23, 24, essas disciplinas não voltaram mais. Foram as primeiras a serem reduzidas. Foi a educação física e as disciplinas de educação bilíngue. Por estas e outras razões, eu afirmo que a morte da educação bilíngue em Moçambique é programada e não natural. Então, passo para o último slide, que é de agradecimentos nas várias nossas línguas. Muito obrigada por terem acompanhado esta apresentação. Termino. Obrigada, professora Samima, como sempre, fazendo aqui análises que derivam da sua prática
não sou docente, mas também da prática como especialista que tem estado no campo a trabalhar com a educação bilíngue. Ao mesmo tempo que é triste, É verdade. é, é fortificante, porque ainda temos vozes que aparecem. Quando a professora falava, eu estava aqui a pensar, temos aqui uma denúncia, e se não fizermos nada, não terá sido por falta de informação, por falta de denúncias como estas, porque de facto, desde que o ensino bilíngue iniciou em Moçambique, enquanto uns corriam para que esse ensino desenvolvesse da melhor forma possível, porque se entende que é uma modalidade de cuidado linguístico, sobretudo, e cultural. Havia quem corria em paralelo para preparar essa morte programada do ensino bilíngue. Eu acredito que alguma coisa deixou de se fazer em Moçambique para que os que corriam para a morte programada chegassem à conclusão de que o terreno é favorável para eles. Então, é realmente muito triste. Eu tenho aqui alguns comentários, mas também muitas felicitações às duas apresentadoras, as professoras Vanessa e Samima. Mas não temos, assim, questões em concreto. Temos aqui um comentário da Beatriz Oliveira, que diz que é muito importante que tenhamos essas discussões, que haja discussões, de facto, de políticas linguísticas, porque esses encontros vão contribuir para a valorização das línguas indígenas. E eu fiquei aqui com duas questões só de provocação para cada uma. A primeira seria para a professora Vanessa. Vanessa, na sua apresentação, fala aqui de todo o processo do que tem estado a fazer na preparação ou nesse caminho da década das línguas indígenas. Eu gostaria de saber quais são as suas expectativas, o que que acha, o que pensa ou o que espera que tenha mudado assim no fim dessa década, apesar de se reconhecer que esta luta não é só de uma década, mas temos aí um marco que foi programado para haver ações a favor das línguas indígenas. Então, neste caso, no contexto da América Latina, porque vi que tem as reuniões não é só no Brasil, mas também com outros países da América Latina. Que expectativas esse grupo de choque, esse grupo forte tem em relação a isso, passado essa década? Para a professora Samima, na verdade, tenho muitas perguntas. Eu até já estou aqui a adivinhar as respostas da professora, porque eu a conheço, trabalho na mesma secção na universidade, mas eu acredito que as respostas dela vão ser muito boas para os colegas que não conhecem muito bem o contexto de Moçambique. A primeira pergunta é muito direta. Quando fala, por exemplo, dessa técnica da educação bilíngue, que afirma e reafirma que o ensino bilíngue está para sustentar o ensino da língua portuguesa em Moçambique. Eu sei que a professora não é política, mas a minha pergunta é: não será que estamos a colocar pessoas erradas em lugares que não deviam estar lá? Porque para alguém trabalhar com ensino bilíngue, tem que ter uma um cuidado, um amor com essa questão do ensino bilíngue, porque trabalhar com o ensino bilíngue é uma luta, é uma postura de cuidado com os outros, com essas crianças que aprendem numa língua que não é a delas. E a segunda questão é, será que há em Moçambique, sobretudo entre os acadêmicos, ou entre as pessoas que no início lutaram para que o ensino bilíngue fosse estabelecido? Será que há uma visão de reforçar esta luta para que, já que o problema já foi identificado,
o que estará-se a fazer agora entre os mais velhos, que é aí a geração da pessoa Samima, pessoa Ngunga, e os mais novos, que vão mais aí na nossa geração dos nossos estudantes, para contornar esse problema da sabotagem do ensino bilíngue, porque é de facto uma sabotagem. Então, eu penso que essas seriam as primeiras questões, se quiserem comentar, começando aí pela professora Vanessa, depois a professora Samima, por favor. Olá, Vanessa, professora. Sim, Ezra, tudo bem? Olá, professora Samima. Satisfação imensa poder estar aqui com você também nessa mesa. É, Obrigada, Ezra, pela pergunta e pela inquietação, na verdade, uma partilha, né? Uma ampliação do que nós estamos fazendo quanto grupo de trabalho no âmbito da década. É um chamado, é uma agenda que temos aí 10 anos para pensar estratégias, e aqui é só um compilado daquilo que a gente está fazendo quanto grupo de trabalho, né? Então, o grupo, como a gente apresentou ali, em 2021, ele lança um plano de ação antes mesmo do lançamento oficial da década. Então, uma das coisas que eu vejo que o nosso grupo está firme, Ezra, é na questão das lutas, das leis, como você falou, né? É importante a gente pensar que não há como implementar política sem a gente também estar na esfera das leis. A gente busca por esses direitos no âmbito da lei, porque senão elas de fato não acontecem. Então, a gente busca essas parcerias institucionais, a gente tem feito essas documentações, nos, é, nos fortalecendo nesse lugar de leis, de documentação, para que a gente possa, de fato, apresentar isso às instituições, né? Então, quando a gente pensa assim, temos 10 anos, é muito pouco quando a gente pensa que estamos aí há mais de 500 anos sendo violentados nesse lugar. Ou seja, como, né, aqui eu me sinto muito bem colocada junto com vocês, porque vocês nos entendem o quanto que nós estamos lutando pela vida dos nossos povos. Lutar pela vida é lutar pela vida dos nossos povos, porque senão a gente se torna um espelho que de fato eles queriam nos dar, né? Essa história do espelho, ela é muito violenta porque ela nos coloca nesse lugar até hoje. Você precisa ser igual a nós, né, colonizadores, monolíngues, porque senão você não vai conseguir ser atendido, você não vai conseguir ter leis, você não vai ser bem acolhido no hospital, você não vai ser bem acolhido na esfera jurídica e em nenhum lugar. Você precisa ser igual a nós para você poder comunicar aquilo que você de fato quer da gente. E isso não pode mais acontecer. Então, o que nós estamos nos fortalecendo nesse lugar de documentação e de parcerias muito em busca dos nossos, principalmente essas parcerias, quando eu falo, é muito dos nossos parentes indígenas. É um chamado aos nossos parentes indígenas para que eles venham junto conosco em prol dessas línguas, né? E a gente leve essa documentação, e essa documentação ela seja acolhida em todos os âmbitos, né? Como a gente tem aí o Ministério dos Povos Indígenas hoje, mas ele também pode não estar mais, né? Porque nós sabemos que o campo político ele é muito violento, ele tenta a todo momento nos silenciar. Então nós buscamos com urgência, com clamor urgente, para que a gente consiga de fato implementar essas nossas políticas linguísticas, nossas diretrizes, como a gente tem também, Ezra, aqui agora, né, está sendo criado um grupo de trabalho para a criação da Universidade Indígena aqui no Brasil. Então, isso nós estamos, né, nesse lugar também, temos representantes dentro desse lugar, porque eles estão ali para colocar justamente esse nosso olhar sobre as línguas, em que lugar que essas línguas estão dentro das nossas universidades. Porque, como a professora Sami colocou, né, é importante que esse lugar educacional ele também destaque as nossas línguas. Ele não pode ficar como uma outra língua estrangeira ali, só ter
alguns momentos para as nossas línguas. Não, ela precisa estar viva em todos os lugares, né? Então, nós estamos sim nos estruturando no âmbito da década, que temos esses 10 anos aí, mas nós estamos pensando para além delas, né? Esses 10 anos é um chamado urgente, mas na verdade essa consolidação desse grupo ela vai ultrapassar, né, esses 10 anos. Esse é o nosso chamado hoje, então é uma construção, né, um site, como eu coloquei ali para vocês, ele está sendo construído agora, então mas é muito larga a nossa luta, né? A nossa defesa ela não vai conseguir estar só em 10 anos. Em 10 anos a gente está aqui hoje chamando, convidando, conclamando as pessoas, mas ela ultrapassa, né? Ela ultrapassa de fato. É importante esse momento, como você colocou, né? Esse grupo de trabalho, como nós temos a professora Tassiko Kama, ela é nossa representante no GT Mundial, porque eles têm encontros com esses outros lugares, né? Essas outras línguas indígenas, aqui né, da América Latina, e como eles também estão pensando as políticas linguísticas para os povos deles, então há essa troca. Aqui no Brasil nós também temos, né, os parentes que vêm para cá, hoje nós temos as línguas indígenas aqui dos parentes da Venezuela que estão aqui, mesmo da Bolívia, da Colômbia, que eles vêm para cá estudar também, então nós também temos essas pessoas nos nossos grupos, e eles vêm nos apresentando também as suas ânsias, as suas demandas, né? Então, nós somos um povo só aqui, como a gente fala, né? Então, a gente está buscando mesmo nos consolidar, nos fortalecer nos nossos documentos, para que isso ultrapasse, né? Esses 10 anos, sim. E com certeza irá ultrapassar. A nossa demanda ela é secular, né? Essa violência. Obrigada, Vanessa. É importante, de fato, essa presença, porque enquanto você falava, eu pensava que, poxa, como pode ser? Como é que pode, como é que podemos ter presença de pessoas, de sujeitos, e não queremos as línguas desses sujeitos? Isso é o mesmo que eliminar esse sujeito, né? Então, se você não pode falar a sua língua, é o mesmo que você não pode existir. Ou, no mínimo, se quer existir, tem que ser como nós, tem que falar a nossa língua, como a Vanessa bem dizia aqui. A professora Samima voltou, então, penso que agora ela tem um tempo para responder às questões que foram colocadas. Depois teremos mais uma breve rodada de questões e já caminhando ali para finalizarmos a nossa mesa. Professora Samima, por favor. A primeira pergunta era se as pessoas colocadas eram as pessoas certas. É uma questão que não é fácil de responder, porque são pessoas que tiveram uma formação para, em princípio, responder a essas questões, não é? Então, talvez aqui não seja a questão das pessoas como tal, mas a questão de seja uma questão de o sistema como está montado e as crenças das pessoas em relação no caso, a educação bilíngue, seja uma questão de repensar-se e voltarmos ao debate, porque acredito que essas pessoas estão a responder a um sistema. Se dizem isso, é porque em algum sítio está. Nem que esteja, e o ponto e a justificação mas está assim no programa de ensino. Mas por mais que esteja no programa de ensino, tem que se corrigir. Está errado.
tem que se corrigir. Não é porque está escrito que eu assumo que é correto. Então, para mim, acho que é um problema de... é uma questão de... talvez de formação, trabalhar as crenças das pessoas, porque acho que não é o caso de só trocar, não é? E dizer eu troco, mas troca por quê? Não é? Por isso, acho que não seria o caso de serem as pessoas certas ou não as pessoas certas, mas como é que este sistema se move? Porque realmente alguém dizia nos anos 93, 94, quando introduzimos a primeira experiência de educação bilíngue em Moçambique, que a professora Ezra conhece muito bem, que foi o PEBIMO, alguém dizia assim, olha, se estás num programa como este, por mais que não gostes, tens que fingir que tu gostas. Pelo menos mostrar às pessoas que tu gostas. Mas esse tempo já passou também. E acho que é muito mais do que gostar ou não gostar. É realmente nós vermos o que é apropriado para as crianças do nosso país, não é? O que é apropriado para crianças que vão à escola e não conhecem aquela língua? Crianças que em casa são brilhantes, contam histórias, contam anedotas, fazem interpretações da vida, do dia a dia, da natureza, e chegam à escola, são silenciadas pelo sistema. E alguém ainda é capaz de dizer que o ensino bilíngue é para servir o português. É complicado, é muito profundo, é muita coisa por trás de uma afirmação desse tipo. Então, é um debate nacional mesmo, tem que existir. É verdade. A outra questão estava relacionada, pode recordar-me? Sim, eu perguntava, professora, já assim, se perante uma situação destas, se aquelas pessoas que estiveram desde o início têm que se mexer. Quando se ouviu aquela afirmação na televisão, foi um furor. Muita gente ficou horrorizada com aquilo. E voltou a acontecer noutro fórum. E até disseram, por mais que esteja escrito em algum lugar, foi há tempos atrás, nós tivemos que consentir isso, mas agora já é outro tempo. Então nós ficamos sempre parados, porque o que está escrito é bíblico. Mesmo a Bíblia é contestada. Então, não é um simples programa de ensino que nós sabemos, a professora Ezra conhece quais são os nossos desafios, qual é a nossa situação. Um programa que foi feito há muito tempo tem que ser revisto. Por falar nisso, nem existe programa de educação bilíngue. Agora que estávamos a fazer os livros, procuramos por programa, descobrimos que não existe programa de educação bilíngue, mas existe programa de monolíngue. obrigada, professora, e muito obrigada pelas respostas que as duas apresentaram aqui. E realmente nunca é só sobre a língua. Há muita coisa por detrás dessa marginalização das línguas moçambicanas, consequentemente do ensino bilíngue, consequentemente dos que estudam, dos que trabalham com o ensino bilíngue. E sobre isso, a professora Cristina faz aqui uma questão que eu vou aqui muito rapidamente fazer a leitura para as duas professoras comentarem também. Mas antes disso, eu queria assinalar que os colegas aqui no chat do YouTube
felicitam as duas oradoras. Temos aqui a presença do Marco, que fala a partir de Fátima, na Bahia. Temos o Edivaldo, que diz parabéns, Samima, obrigado por tanta contribuição. Temos aqui vários colegas que manifestam as suas felicitações. A professora Maria Luísa também, uma das organizadoras do evento, diz assim, muito obrigada, professora Samima, a sua potente fala suscita muitas reflexões, questões extremamente importantes sobre as questões linguísticas que permeiam distintos entornos. E então, agora a questão da professora Cristine Severo. Ela pergunta o seguinte, que ótimas, primeiro diz, que ótimas apresentações e debates. Uma pergunta, como pensar políticas de valorização das línguas maternas não oficiais para além da esfera escolar, que seriam outros âmbitos fora da própria escola. Então, essa é a pergunta aqui que a professora Cristine deixa como contribuição para o debate. Mas enquanto eu li a pergunta da professora Cristine, chegou outra pergunta de um outro pesquisador, o nosso colega Ezequiel, de Angola, e ele comenta aqui que o que as professoras disseram tem muita semelhança com os discursos políticos de Angola, sobretudo o que a professora Samima acabou aqui de referenciar. Eles estão atrelados sempre às ideologias que defendem o português como língua de unidade nacional. Então, vou pedir para que as duas respondam essa pergunta direta da professora Cristina, mas também se quiserem comentar tudo que os nossos colegas deixaram aqui no chat do YouTube, seria bom e agradecemos. Vanessa, eu queria só pedir para que deixássemos a professora Samima, como agora está um pouco constante, não está a oscilar muito, que deixássemos a professora Samima responder primeiro, antes que ela caia. Sim, professora Vanessa, podemos? Claro, professora, imagina. Pode. Tá certo. Muito obrigada, Vanessa. Como construir essas redes fora do contexto educacional? A experiência que eu tenho em Moçambique é o envolvimento da sociedade civil através de ONGs. É muito importante. ONGs, não apenas as ONGs, a própria comunidade, através de ações de sensibilização e mobilização da comunidade, porque as comunidades são determinantes para a aceitação de um programa. Então, ações de sensibilização e mobilização e de envolvimento de ONGs sem fins lucrativos, que é como nós temos uma, que é a Associação Progresso. Eu sou membro da Associação Progresso, e a Associação Progresso produz livros de ensino bilingue, forma professores, é uma organização sem fundos lucrativos. Nós já tivemos muitas organizações, infelizmente, foram sucumbindo devido às crises também internacionais, mas nós tínhamos que encontrar uma forma de não depender tanto de apoios externos, que é um dos nossos maiores nós em Moçambique. Ontem conversava com uma colega e dizia, se não houver apoio externo, será que nós seríamos capazes de produzir materiais? Claro que seríamos e já produzimos. Já produzimos em Moçambique bons materiais sem apoios externos. Mas hoje
a dinâmica foi crescendo de tal maneira que até coisas que o Ministério pode fazer sem apoio de parceiros, precisa de apoio de parceiros. Coisas que as comunidades são as comunidades em Moçambique, comunidades locais, comunidades de base, são muito debilitadas. Então, tem que se fazer trabalhos comunitários, trabalhos de reconquista da autoconfiança das comunidades, para haver uma ligação entre a escola e a comunidade. E uma delas é o uso da língua da própria comunidade na escola. Se a escola, e felizmente nesse aspecto, Moçambique cresceu significativamente, principalmente em escolas de zonas rurais, os pais já podem ir à escola e apresentar os problemas que têm na sua língua. Porque antigamente não era assim. Então havia um corte com a comunidade. As comunidades não se aproximavam. Como se o instrumento principal de comunicação é a língua, ela era proibida. Felizmente agora já não é assim, mas nota-se que nas escolas urbanas ainda é difícil os pais, a comunidade, se aproximar da escola por causa do fator língua. Agora, dentro da comunidade, também nós podemos criar outro tipo de atividades, como clubes de leitura que envolvam material produzido localmente. Localmente em Moçambique, eu falo mais, talvez, a nível do distrito, um pouco a nível da província, porque as comunidades de base ainda são muito precárias, são muito debilitadas, mas pelo menos, se não houver ocasião para fazer material impresso, há outro tipo de material que se pode fazer, oral, criar cantos de conversa sobre a vida na comunidade, como é que a comunidade pode contribuir para a educação das crianças sem necessariamente que haja um programa por trás. As nossas escolas têm os conselhos de escola, há um órgão chamado Conselhos de Escola, e os conselhos de escola, as lideranças locais, as lideranças comunitárias, têm que ser sensibilizadas para isso. Eu não acredito, pessoalmente, não acredito muito que a pobreza interfira nas questões de educação. Interfere, sim, e nós sabemos do Brasil, por exemplo, que o programa Bolsa Escola, Bolsa Família, contribui, de certo modo, para a retenção, pelo menos, das crianças na escola. Pelo menos as crianças não desistem da escola. Acontece que em Moçambique as crianças facilmente desistem por várias razões e não é só apenas a questão da língua, mas é realmente a comunidade entender o valor da escola, a necessidade da escola. Porque se a escola, e isso passa também pela língua, porque se a língua que é usada na escola não chega em casa, a escola há de ser a última prioridade da comunidade, dos pais. E isso acontece muitas vezes. Em comunidades que começam a compreender, aquelas que estão mais próximas das escolas, começam a ver a importância de ir à escola, pode-se ver algumas mudanças, mas é um desafio muito grande. Então, isso passa também por haver
como eu dizia, organizações da sociedade civil, sejam em forma de ONGs, sejam em forma de associações, que tenham uma ligação muito forte com a comunidade e que façam ponto também com a escola. Era o que eu poderia dizer neste momento. Obrigada. Obrigada, professora. Professora Vanessa, o seu comentário, e se puder, já vai deixando aí as últimas considerações, e depois voltamos por alguns segundos à professora Samima para fazer as últimas considerações, porque já vamos fechando aqui a nossa mesa. Reiterar aqui os agradecimentos às duas e também aos colegas que nos acompanham através do YouTube. Tá certo, professora Ezra, obrigada. Obrigada, professora Cristine, a todos os colegas que estão aí, Ezequiel, Beatriz, né, e outros professores também. Muito obrigada por estarem com a gente até então. Obrigada, professora Cristine. Como pensar, né, Vicky, como pensar políticas de valorização das línguas maternas não oficiais para além da esfera escolar? É justamente isso que a professora Samima também comentou, né? É necessário pensar que as línguas, elas estão, na verdade, vivas para além da esfera escolar. A escola é um lugar onde, sim, elas estão presentes, mas é importante a gente ressaltar que essas línguas, elas estão vivas para além da escola. A escola chegou para impor uma língua, né? Ela chegou para impor uma certa educação. Então, há essa educação escolar, há uma educação escolar indígena específica, mas as línguas, elas necessitam estar num cenário para além desses muros educacionais. E como a gente pode pensar, né? Na verdade, como que a gente poderia compartilhar aonde que essas línguas estão vivas para além da esfera escolar? Elas estão vivas, né, nos rituais, elas estão vivas nos cantos, nas partilhas, no momento da preparação da nossa farinha, na hora da preparação, né, dos nossos alimentos. Mas sim, há lugares onde ela não está mais presente, justamente por essa imersão demasiada dessa outra língua, desse outro lugar educacional. Então, é necessário que, sim, as comunidades de base, e é justamente isso que a gente compartilha nos grupos de trabalho das línguas indígenas, o que essas bases estão fazendo, o que essas comunidades estão fazendo. Então, elas estão resgatando esses momentos justamente de partilhas de saberes, né, com os anciãos, colocando os anciãos nesse lugar central para ensinar, né, repassar, né, esses conhecimentos ancestrais, para repassar aos pequenos, né? Então, de que forma que isso pode ser feito? Colocando esse nosso mestre do saber nesse lugar que na escola há o professor, mas nesses outros espaços são os nossos mestres e mestras do saber, né? No momento de cura. Então, é importante que a gente pense que esses lugares eles precisam estar preservados dentro das comunidades, mas também para além dessas comunidades, porque como a professora Samima também colocou, né, nesse lugar de contexto urbano, aonde que essas línguas estão? Elas não estão, né? Então, de que forma que a gente poderia mobilizar ou pensar estratégias para que elas também possam ocupar esses outros espaços? Então, né, esperamos que de fato se concretize essa universidade indígena, os lugares das casas dos saberes dentro de instituições de ensino acadêmico, né, para que esses lugares também sejam um espaço de extensão da comunidade. Porque quando você vê, de fato, a sua língua nesses outros contextos, você se vê pertencendo, né? Você se vê o seu lugar, de fato, vivo. Né? Então, eu não deixo de ser o que eu sou quando eu estou na cidade, porque eu me reencontro nesses outros lugares de partilhas de saber. Então, pensar uma língua viva, indígena, é pensar que a língua ela deve estar em todos esses outros espaços também, né? Porque não somente reduzida à sala de aula.
É importante também colocar aqui, né, como também foi abordado pela professora Samim, essa questão dos materiais, porque quando a gente pensa a questão de uma educação escolar específica, ela também precisa garantir a esses espaços educacionais mais espaço à sua língua, né? Não somente em determinados momentos da aula, é, a presença da língua, ela também precisa ultrapassar, né? Quanto disciplina que a gente já reduz ela ali a uma certa disciplina, mas que ela possa estar num convívio também entre os professores, na paisagem linguística. Então, pensar uma língua viva é pensar que, de fato, ela circula, né? Ela está em movimento em todos os lugares aí, de uma comunidade e também em outros espaços sociais, né? Então, onde há as línguas cooficializadas, como nós temos algumas línguas no Brasil cooficializadas, elas também deveriam, de fato, mudar a paisagem linguística desses lugares, e que muitas vezes a gente também não vê, né? Então, não adianta somente criar leis para que elas também possam existir, mas que de fato elas existam, né? Elas de fato elas existam, e não somente dentro e reduzidas às salas de aula ou dentro dos materiais, né? É importante, mas a gente precisa pensar que essa língua ela é viva, e para ela estar viva ela precisa ocupar também esses outros espaços. E agradeço imensamente essa oportunidade, agradeço a todos que estão aqui, aos que vão estar depois aí para ouvir as nossas palavras, e saudação a todo o povo Macuxeu Apixana do estado e no Circo Roraima, e a todos os parentes indígenas, que a gente possa sim seguir nessa luta pelos direitos das nossas línguas espíritas, das nossas línguas ancestrais. Obrigada, Ezra, por partilhar esse momento com você também. Obrigada, Vanessa. Professora Samima, considerações finais. Muito obrigada. Gostei muito de ouvir a Vanessa. É como se estivesse a falar de nós também, a oportunidade para estar aqui, e já agora, e a Ezra e outros companheiros e companheiras. Eu não sei se poderia haver com os nossos colegas da Angola também, que estão aqui presentes, acompanhar, se poderia Está o haver Ezequiel. um movimento, não sei como é que nós poderíamos fazer, mas de debates mais sim, sim, obrigada. Ezequiel, debates mais alguns decisores de política, de modo que elas merecem. É verdade que nós temos estes debates, as conferências, mas parece que a coisa fica conosco. Como é que a coisa pode sair daqui e ir chegar a quem de direito? Como é que nós podemos fazer isto? Sair um pouco da academia. É isto que eu acho que talvez eu deixaria aqui como recomendação, não é? E há aqui um telefone do colega que deixou para se partilhar. Era esta recomendação que eu deixaria aqui. Como é que nós podemos transpor os muros da academia com estes debates tão interessantes e atingir. Sei que o Angola e
Moçambique tem praticamente as mesmas características, até os nomes das instituições, muita coisa é parecida. Até O os Brasil, há problemas. muitos Brasis, e não é? É verdade, sim. Até os problemas, nós e Angola, é como se fosse o mesmo país, é incrível. Então, arranjar uma forma de quem já está mais tempo nestas lides, poder passar mais para os nossos países. Era o pedido, a recomendação que eu deixaria aqui. Como é que nós podemos fazer isso? Mais uma vez, tive desafios tremendos porque eu estou na Manhissa, a Ezra sabe onde é a Manhissa, e hoje tivemos falhas não há não houve energia todo dia. Obrigada. Obrigada, professora, que conseguiu estar aqui conosco, apesar dos desafios. Obrigada, professora Vanessa. Vossas intervenções deram uma grande contribuição aqui. E fica aí a recomendação deixada aqui tanto pela Vanessa, assim como pela professora Samima, e de forma direta aqui na voz da professora Samima, sugerindo encontros mais alargados para os decisores políticos, sobretudo de Angola e Moçambique, e tentarmos passar essa experiência, né, do Brasil para Angola e Moçambique, e acredito que vice-versa também. E antes de chamar a professora Cristina, eu queria pedir para que continue conosco. O evento só termina amanhã, então, mais logo às 15 horas do Brasil, 18 horas, não, 19 horas de Portugal e 20 horas de Moçambique. Temos o grupo de trabalho, estarão lá colegas a apresentar as suas comunicações com a mesma temática que foi desta mesa redonda. E amanhã temos aí a nossa mesa de encerramento, que é sobre escritas de afeto, onde teremos como palestrante a professora Célia Ramos e as professoras Maria Luísa e Cristina Severo estarão aí com ela a fazer a mediação. E, mais uma vez, agradecer em nome da comissão organizadora, em meu nome também. Professora Cristina, por favor, última palavra para fecharmos esta mesa que já está há mais de 10 minutos acima da hora, mas são os 10 minutos que roubamos no início, só iniciamos lá para 10h15, então estamos dentro da hora. Professora Cristina, por favor. Obrigada, muito obrigada, professora Samima, professora Vanessa, professora Ezra. Eu sei que a agenda de vocês é muito concorrida. Obrigada a quem assistiu, quem ficou até o final. Obrigada à comissão de intérpretes que esteve aqui conosco, fazendo a interpretação paralelamente, especialmente no nome do Ramon, que é o responsável pela equipe. E vamos adiante, pessoal, que hoje a gente ainda tem evento, GT à tarde, GT à noite, amanhã mesa de encerramento. Um abraço carinhoso e se cuidem, meninas, se cuidem quem está na luta aí, tá?